Então vamos lá agora o resuminho de ondas. Então o que é uma onda? É qualquer vibração ou perturbação que propaga. Então qualquer vibração ou perturbação que propaga, a gente fala que é uma onda. Ela tem que ser uma perturbação ou vibração que propaga periodicamente. Muito importante, ela propaga apenas energia. Cuidado, onda não propaga matéria. Então não tem propagação de matéria. Onda propaga apenas energia. Quanto à natureza, a gente classifica nossa onda em dois tipos: mecânica ou eletromagnética. Qual a diferença entre elas? A mecânica, ela precisa de um meio para propagar, ou seja, ela não propaga no vácuo. Então, um exemplo é o som. Filme Star Wars, qual que é o erro? Nas batalhas tem o som, aquilo é errado. Por quê? O som é uma onda mecânica, precisa de um meio, então não propaga no vácuo. Ou seja, no vácuo não tem propagação do som, as batalhas seriam em silêncio. A eletromagnética, ela não precisa de um meio, então ela propaga no vácuo, mas ela propaga no meio também. A luz, por exemplo, ela propaga na água, que é um meio, e propaga no vácuo. Quanto à direção de propagação, a gente classifica elas de mais duas maneiras. Elas podem ser longitudinais ou transversais. A longitudinal, a direção de vibração é a mesma de propagação. Ou seja, se eu comprimo minha mola ali e soltar ela, vai ter isso aqui, ó, uma região vai ficar comprimida, a outra longe. Essa compressão vai vir para onde? Vai vir para frente. Ou seja, vai ficar vibrando na horizontal para a direita e para a esquerda. E para onde que ela propaga nessa situação? Propaga para a direita. Então ambos estão no eixo X. A onda transversal, a direção de vibração é perpendicular à de propagação. Ou seja, esse pulso que eu tenho aqui, ele sobe e desce. Mas para onde que ele vai? Ele vai para frente. Então pensa aqui, ó, tem um pulso numa corda. Se eu faço um pulso desse jeito, para onde que ele vai? Vai para um lado. Se eu tenho ele subindo e descendo, para onde que ele vai estar vibrando? Para cima e para baixo. Então a direção de vibração é perpendicular à de propagação. Continuando, a equação fundamental da ondulatória, essa você não pode esquecer de maneira nenhuma, é velocidade é igual ao comprimento de onda, que é o lambda, vezes a frequência. O que é o comprimento de onda? É a distância percorrida em um ciclo. Então lá, ó, se eu sair lá de cima, é até onde eu começar a repetir. Então desci, lá, agora eu vou repetir, vou começar a descer, então ali tem um comprimento de onda. Se eu começasse aqui embaixo, ó, até onde que eu tinha que ir para repetir, subir, desci, vou começar a subir agora. Então essa distância aqui também vale um comprimento de onda. Outras equações que eu tenho, qual a definição de frequência? É a mesma lá do movimento circular uniforme. É o número de oscilações por intervalo de tempo, ou o número de voltas por intervalo de tempo. Se eu pego para uma volta só, ela é igual a 1 sobre o período. O que é o período? Intervalo de tempo para uma volta. Então, período, intervalo de tempo para uma volta. Outra equação que eu tenho para velocidade é que ela é o comprimento de onda, o meu lambda, sobre o meu período. A velocidade de propagação de uma onda em um meio é constante. Então, na água, ela tem um valor constante. No ar, ela tem um valor constante, mas diferente da água. Então, se a velocidade é constante, podemos usar a equação do movimento uniforme, que distância é velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, vamos estudar agora alguns fenômenos ondulatórios. Então, vamos começar pela reflexão. O que é a reflexão? Então, na reflexão, a onda tem que bater na minha superfície e voltar para o mesmo meio. Então, ela bate numa superfície e volta para o mesmo meio. Então, a velocidade, o comprimento de onda e a frequência são constantes. Então, nenhum dos três varia o valor. O que pode variar? A minha fase. O que é a fase? Olha lá, ó. Se a minha extremidade é fixa, ela estava vindo para o lado de cima. A hora que ela voltou, tá? Que ela estava vindo para o lado de cima. A hora que ela voltou para o lado de baixo. Então, quando essa minha extremidade aqui é fixa, a gente fala que ela inverteu a fase. Ou seja, ela foi de um lado, voltou do outro. Se essa minha extremidade é móvel, o que acontece? Ela vem numa fase, ela vem de um lado, volta do mesmo lado. Então, a gente fala que ela voltou na mesma fase. Então, o que é inverter a fase? Ela veio do lado de cima, voltou para o lado de baixo. Reflexão bidimensional. Para reflexão bidimensional, vale a mesma equação para a ótica. O que a gente tem? Ela chega com ângulo I em relação ao normal aqui. Sai com ângulo R em relação ao normal. O que a gente tem?
o ângulo I tem que ser igual ao ângulo R. Então, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. É a mesma equação que a gente tem para a ótica. Seguinte, o próximo fenômeno que nós vamos ver é a refração. Então, o que é a refração? A minha onda está vindo aqui no meio 1, por exemplo, o ar, e passa para um outro meio 2, por exemplo, a água. Então é o seguinte, ela estava vindo de um meio e passou para um outro meio diferente. Quando ela muda de meio, ela sofre um desvio. Então a gente fala que aconteceu refração. Então repara que o meu raio, a minha onda, sofreu um desvio. Na refração, a fase e a frequência são constantes, não mudam de valor. O que pode variar? A velocidade e o comprimento de onda. Então lá, se a gente usar a equação fundamental do ondulatório, que V é igual a lambda vezes F, eu concluo que F é igual a V sobre lambda. Então lá, se a frequência 1 é igual à frequência 2, eu chego a qual conclusão? Que V1 sobre lambda 1 tem que ser igual a V2 sobre lambda 2. Por que a frequência não muda? Porque a frequência depende apenas da minha fonte. Outra que a gente tem é semelhante ao que a gente tem em óptica. O seno do ângulo de incidência sobre a velocidade no meio 1 tem que ser igual ao seno do ângulo de refração sobre a velocidade no meio 2. Essa equação é igual ao que a gente tinha também para a ótica. Lembrando que aqui eu posso trocar esse V por lambda, que ficaria igual seno de I sobre lambda 1 igual a seno de R sobre lambda 2, comprimento de onda. Outro fenômeno, ressonância. Então, ressonância é o seguinte: quando um corpo recebe energia na mesma frequência da natural de vibração, a amplitude de vibração aumenta. Então, exemplo famoso, quando o cara canta, que ele quebra a taça. Por que não é todo mundo que quebra a taça? Só o cara que consegue cantar o quê? Na mesma frequência de vibração. Então, tem que cantar na frequência exata, na mesma. Então, se você está lá, dois violões afinados idênticos, você toca a nota Mi de um, o ar começa a vibrar em volta, dá energia para a nota Mi do outro violão que está perto, a nota Mi do outro começa a vibrar. Difração. O que é difração? Seria uma capacidade de contornar obstáculos, seria um espalhamento. Ao passar por uma abertura, ou seja, aqui, ó, eu tenho aqui um obstáculo, que ela passa por esse obstáculo aqui, ela espalha, ou seja, ela vai para todos os lados. Tá? Quanto maior o comprimento de onda, quanto maior a distância que eu tenho aqui, ó, em relação à minha abertura, quanto maior for um em relação ao outro, quanto maior for o comprimento de onda em relação à abertura, o efeito da difração será mais forte. Seguinte, o som, o comprimento de onda é grande, então se você fala numa sala, o cara da sala do lado consegue escutar, porque sofre difração. A luz, como o comprimento de onda é muito pequeno, a luz sofre difração, mas muito, muito, muito pouco. Para explicar a difração, a gente usa o princípio de Royons. O que é o princípio de Royons? Toda frente de onda pode ser considerada uma nova fonte de onda, ou seja, é como que se essa onda que estivesse chegando aqui, ó, fosse uma nova fonte. Então, se ela é uma nova fonte, o que ela faz? Ela manda onda para todos os lados. Então, essa é a difração. O próximo que a gente vai ver é o batimento, que é usado, por exemplo, para afinar um instrumento musical. Ondas sonoras de frequência ligeiramente diferente, ou seja, muito pouquinho diferente, chegam aos nossos ouvidos simultaneamente. Percebemos uma variação na intensidade do som resultante. É como se você estivesse escutando o som assim, ó. Ele dá uma oscilada. Então é o seguinte, olha lá, tinha aqui uma primeira onda, tem uma segunda. Como que é a onda resultante das duas? Olha lá, aqui eu tenho uma amplitude máxima, aqui eu tenho uma amplitude mínima. Ou seja, por isso que a gente tem essa oscilação. A frequência resultante da minha onda vai ser o quê? A média aritmética das duas. Então, a frequência resultante é FA mais FB sobre 2. Qual que é a frequência do batimento? Com que frequência que esse batimento acontece? Com qual frequência que tem esse é o módulo da diferença. FA menos FC mais FC ali. Então, aqui é FA menos FC. Então, é o que? A diferença entre as frequências. Tem que ser frequência muito próxima. O que é o timbre? O timbre é a característica do instrumento, ou seja, quando você escuta a nota Lá do violão, ela é diferente da nota Lá do piano. Ou seja, é a mesma frequência, mesma altura, tal,
só que são sons diferentes. Então é uma característica do instrumento. Essa característica do instrumento nós chamamos de timbre. O que são ondas estacionárias? Então uma onda estacionária é o seguinte: é a superposição de duas ondas idênticas em sentidos contrários. Então, tinha uma onda indo para lá, outra vindo para cá. Por exemplo, na reflexão, com inversão de fase, isso acontece. Por que a gente chama de estacionária? Porque os meus pontos aqui, ó, que eu vou chamar de nó, eles ficam parados. Eles não oscilam. E meu ponto aqui, que eu vou chamar de ventre, o que acontece com esse ventre? Ele oscila entre o ponto de mínimo e o ponto de máximo. Então apenas o meu ventre fica vibrando. O ventre uma hora está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. O nó sempre parado. Como o nó está sempre parado, chamamos de onda estacionária. Efeito Doppler. O observador percebe a onda numa frequência diferente da emitida pela fonte, devido ao movimento relativo entre eles. Ou seja, quando a ambulância está aproximando de você, ela emite o som numa frequência, mas como ela está aproximando, você escuta numa frequência diferente, uma frequência maior. A hora que ela afasta de você, você escuta o quê? Numa frequência menor. Então tem que ter uma velocidade relativa entre eles. Ou tem que estar aproximando ou afastando. A equação para o efeito Doppler é a frequência ouvida, ou seja, a que chega no meu observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, tem que ser igual à frequência que a fonte emite, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Lembrando o seguinte, o sentido positivo é sempre do observador para a fonte. Então, lá, aqui meu observador está aqui, que é o carinha, a fonte está ali, que é o carrinho. Então, se o meu homem vir para a direita, olha lá, o positivo não é do observador para a fonte, então para cá seria negativo. Se o meu observador for para a esquerda, ele está indo para o lado positivo, então para lá positivo. Se a fonte vem para a direita, ela não está vindo para o lado contrário do observador, o positivo do observador para a fonte, está indo para o lado contrário, negativo. Se ela fosse para o outro lado, para a esquerda, ela está indo para o lado do que é positivo, que é o do observador para a fonte, então positivo. Então é dessa maneira que nós vamos colocar aqui o sinal do mais e do menos. O próximo efeito que a gente vai ver é a interferência. Então é o seguinte, tem aqui duas ondas vindo numa mesma corda e elas estão em fase. O que acontece quando elas se encontram? Aqui tinha amplitude A, aqui tinha amplitude A. A gente vai ter uma superposição delas. Aqui a minha onda vai ter uma amplitude de 2A. Essa interferência a gente chama de interferência construtiva. Após o encontro, cada uma segue o seu caminho como se nada tivesse encontrado. A primeira continua indo para a direita, a segunda continua indo para a esquerda. Quando elas estão em oposição de fase, o que acontece? Quando elas se encontram, uma anula a outra, ou seja, minha corda fica reta. Passou o ponto do encontro, cada uma segue a sua como se a outra não existisse. No momento em que uma destrói a outra, a gente chama de interferência destrutiva. Quando a gente tem diferença de caminho, ou seja, a gente tem caminhos diferentes até o meu observador. Então, a primeira tem um caminho da fonte até o observador, então a distância x1. Da segunda tem uma distância x2. Então, a gente vai chamar de ΔX essa diferença dos caminhos. Então, vai ser o x2 menos o x1. Então, a diferença entre o meu caminho. Então, é o seguinte, o que a gente vai ter aqui? Vamos ter o seguinte, que ΔX, essa diferença do meu caminho, é igual a n, é um número arbitrário que a gente vai escolher. É quantos múltiplos inteiros de lambda que a gente vai ter. Lambda sobre 2. Você fez essa conta. Se o seu n der um número par, então o n vai ter que dar um número inteiro. Ele vai ser par ou ele vai ser ímpar. Aí você vai olhar esse quadrinho aqui. Ó. Se o n for par e a minha onda estiver em fase, a minha interferência é construtiva. Se o n for ímpar e ela estiver em fase, interferência destrutiva. Você calculou o n, ele está em um número ímpar e está em oposição de fase, você olha aqui. Então, n ímpar, ímpar está aqui. Em oposição de fase. Então, a minha interferência é o quê? Uma interferência construtiva. Seguinte. O que é a intensidade de uma onda? Então, é a intensidade que ela chega em tal lugar.
A definição de intensidade é a razão entre a potência dividido pela área. No caso de onda sonora, ela vai para 3 dimensões. Então, essa área é uma área de uma esfera. Qual que é a área de esfera? 4πr ao quadrado. Então, a ideia de intensidade fica que é potência sobre 4πr ao quadrado. Cuidado, o que é intensidade? Ela está relacionada com a potência. Quando a gente fala que vai aumentar o volume, a gente não está aumentando a altura, a gente está aumentando a intensidade. Então, você não aumenta a altura, você aumenta a intensidade. A altura de um som está relacionado com a frequência com que o cara canta. Então, olha lá, um som alto é um som agudo, então a frequência alta. Um som baixo é um som que tem frequência baixa, é um som grave. Então, lá, é o que eu sempre brinco. Tá lá o Zezé de Camargo cantando. É o amor, ai, 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 o amor. Ele tá cantando lá. É o seguinte, você vai lá e aumenta o volume. Quando você aumenta o volume, ele passa a cantar em outra nota? Não, a nota que ele canta, a frequência, é a mesma. Então, o que você está aumentando? Você está aumentando a intensidade do som. Você não está aumentando a altura. Então, a altura é a frequência. Então, é a nota que o Zezé de Camargo canta. Ah, é o amor. É a nota que ele canta. Isso é frequência, altura. Intensidade é o que a gente chama de volume. Nível sonoro é o que nós escutamos. Então, a gente escuta no quê? Numa escala logarítmica. Como que é a equação do nível sonoro? Nível sonoro, a unidade correta é Bel. Só que como é um número pequeno, a gente multiplica por 10. Então, fica decibel. Então, é 10 vezes o log da intensidade do som. Então, aqui é a intensidade sobre a intensidade mínima que a gente escuta. Então, esse aqui seria o menor valor com que a gente escuta. Qual que é o menor valor que a gente escuta? 10 a menos 2 watts por metro quadrado. Corda vibrante. Então, a corda vibrante é o seguinte. Pensa no caso de uma corda de um violão. Você toca a corda. A maneira mais simples que ela pode vibrar é essa, que a gente chama de primeiro harmônico. Segunda mais simples, segundo harmônico. Terceira maneira mais simples, terceiro harmônico. Aqui, lembrando, o que é um comprimento de onda? Então, lá, um comprimento de onda que a gente tem isso aqui, ó. Mas se ela está vibrando, a gente desenha dessa maneira. Então, isso aqui é equivalente a um comprimento de onda. Então, olha lá, se eu pego aqui, ó, isso que eu tenho lá na primeira, então eu tenho o quê? Eu tenho lambda sobre 2. Na segunda eu tenho uma inteira, então eu tenho 3 lambda, 2 lambda. Na terceira eu tenho isso e mais metade, então eu tenho 3 lambda sobre 2. Se a gente quiser escrever uma equação para qualquer harmônico, o que a gente tem? É que o comprimento é igual a n, o harmônico que eu quero, vezes lambda sobre 2. Lembrando que continua valendo a equação do V igual a lambda vezes F. Equação de Taylor. A velocidade de uma onda numa corda depende apenas do quê? Da tração, que é a força que eu faço na corda, e a densidade linear. O que é a densidade linear? É a razão entre a massa e o comprimento. Então, o que acontece na hora que o cara está lá afinando o violão dele? Na hora que ele está rodando lá a tarraxinha, ele está aumentando a tração. Aumentou a tração, muda a velocidade, mudando a velocidade, muda a frequência. Então, no caso do violão, a afinação da corda depende da tração, que ela está sujeita à força, e da densidade dela. Então, uma corda é mais grossa que a outra, por quê? Para ter uma densidade diferente. Seguinte, tubo aberto. Então, aqui são muito usados em órgãos, flautas, essas coisas. Um tubo aberto, o que você vai ter que memorizar? Na extremidade aberta, você sempre vai ter um ventre. Então, lá eu vou ter um ventre, aqui eu vou ter um ventre. Então, lá, a configuração mais simples. Se eu colocar uma do lado da outra, eu tenho isso aqui, ó. Olha lá, o desenho que eu tenho é esse. Lembrando lá em relação ao outro, o que é o comprimento de onda? Aquilo ali, de novo, é um comprimento de onda sobre 2. Se eu pegasse o segundo caso e colocasse uma do lado da outra, o que eu tinha? Eu tinha isso aqui, ó. Se eu olhar em relação, o que é isso aqui? É um comprimento de onda. A terceira, o que eu teria? Tenho isso aqui. Então, lá, de novo, eu tenho o quê? Um comprimento e meio. Lembrando, então, o que é um comprimento de onda? Um comprimento de onda são duas barriguinhas dessa. Então, duas barriguinhas dessa equivale a um comprimento de onda. Então, de novo, a minha equação seria a mesma da corda vibrante,
que o comprimento é igual a n vezes lambda sobre 2. O que é o n? É o harmônico em que eu estou. Então ele falasse assim para você, qual que seria no oitavo harmônico? Como que ficaria? L é igual a 8 que multiplica lambda sobre 2. Ou seja, L igual a 4 lambda. De novo, continua válida a equação do V igual a lambda vezes F. Ela vale sempre. Tubo fechado. Na extremidade fechada, eu sempre vou ter que ter o quê? Um nó. Na aberta, de novo, um ventre. Então lá, se eu olhar em relação à minha onda lá, como que é a minha onda? Um comprimento de onda inteira é isso aqui, ó. Olha lá. Na primeira, eu tenho só uma parte de 4. Se eu cortar lá, eu tenho uma parte de 4. Então, quanto que eu tenho? Que o L é lambda sobre 4. No segundo desenho, eu teria o lado contrário agora, eu teria o outro. Eu tenho 3 partes de 4. Então, 3 lambda sobre 4. No quinto harmônico, eu tenho 1 mais 1 quarto. Então, eu tenho 5 lambda sobre 4. Então, como fica a minha equação aqui? O L é igual a N, que multiplica lambda sobre 4. N é o harmônico. O meu harmônico agora, como a gente viu, só vale para números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Então, um tubo fechado só produz harmônicos ímpares. Valeu, moçada. É nóis!